Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula, turma, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam acompanhando, não só Química, mas também todas as outras disciplinas. São vídeos e aulas altamente interessantes, ok, turma? E como primeira dica, eu quero que você pegue o seu lápis, caneta, borracha, o seu caderno, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, faça um print da tela. E aí você vai transpor essas informações para o seu caderno e vai continuar os seus estudos. Show de bola? Então, acompanhe aqui. Nós estamos, turma, numa série de vídeos com relação ao segundo ano do ensino médio, na temática termoquímica. Turma, termoquímica é o ramo da química que vai relacionar a liberação ou absorção de calor com as reações químicas. Portanto, em uma reação química haverá liberação ou absorção de calor. Ou seja, o meio poderá ficar quente ou ficar frio. Show de bola? Bom, esse calor, na química, nós vamos chamar de entalpia. Entalpia é a energia envolvida nessa transformação. Também eu posso dizer que a entalpia é o conteúdo energético de uma substância. Toda substância ela vai apresentar um conteúdo energético. Tanto é que, por exemplo, se você pegar o rótulo de um biscoito, de um produto alimentício, você vai ver lá o conteúdo energético, tantas calorias. Ok? Então, as substâncias apresentam um conteúdo energético. E esse conteúdo energético nós chamamos de entalpia. Só que essa entalpia ela vai receber nomes diferentes de acordo com o tipo de reação que estiver ocorrendo. E na aula de hoje nós vamos abordar a entalpia de combustão. Vamos ver a sua definição, exemplos e algumas questões relacionadas à entalpia de combustão. Então, grave esse nome, combustão. E como definição de entalpia de combustão, nós temos a seguinte, é a energia liberada ou absorvida na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Turma, combustão é sinônimo de queima. Então, eu trouxe até aqui uma figura para vocês. A queima do carvão, numa fogueira. Então, a queima é combustão. Então, a gente já vai entender que na combustão o calor vai ser liberado. Então, a combustão é um processo exotérmico. Então, olha só, são classificadas como reações de combustão aquelas em que uma substância, denominada combustível, reage com o gás oxigênio, denominado comburente. Por serem sempre exotérmicas, as reações de combustão apresentam um ΔH menor do que zero, ou seja, um ΔH negativo. Então, em uma combustão, eu tenho o combustível e o comburente, ok? E aí, essa combinação vai gerar, se for uma substância que apresenta carbono, CO2 e água. Bom, nessa reação, o calor vai ser sempre liberado, o meio vai ficar quente. Então, toda reação de combustão ela é exotérmica. Um ΔH menor do que zero, ou seja, um ΔH negativo. Pegaram? Vamos lá. Então, exemplos de reações de combustão. Então, a queima do hidrogênio. O hidrogênio é uma substância altamente inflamável, altamente explosiva. Então, o H2 reagindo com o O2, ou seja, o gás oxigênio. Turma, para haver queima é preciso a presença do oxigênio. Sem oxigênio não há queima. A queima que a gente conhece, ela precisa de oxigênio. Show de bola? Então, H2 mais um meio de O2, olha só o resultado, água. Então, a queima do gás hidrogênio vai formar água. Vou ter a formação da água. O ΔH de menos 286
kJ por mol. Então, menos 286, nós podemos dizer, podemos afirmar, que é o valor da entalpia de combustão, né, do gás hidrogênio. Essa equação indica que na combustão completa de 1 mol de gás hidrogênio, ocorre a liberação de 286 kJ. Ok? Então, a entalpia de combustão, menos 286. Outro detalhe, por mol. Se a gente tivesse, em vez de 2 mols, então seria o dobro, né? Eu teria o dobro da liberação de energia. 3 mols, turma, haveria a liberação do triplo, ok? Meio mol, né? Meio mol, a metade. Então, a metade desse calor, 143, seria o valor liberado, ok? Vamos lá. Um outro exemplo, a combustão completa do etanol. Etanol é aquele álcool combustível, certo? E aí a gente já entende que essa substância ela vai funcionar como um combustível. Ela vai reagir com o oxigênio e aí eu vou ter a liberação de calor. Isso ocorre lá dentro do motor e vai permitir o seu funcionamento. Olha só interessante. Se a substância apresentar carbono, um dos produtos obtidos vai ser o CO2. Então, se o combustível que está sendo queimado, ele apresenta carbono, então eu vou ter a liberação de CO2, de gás carbônico. E o interessante a gente observar que esse gás carbônico, o CO2, ele é um dos componentes que vai gerar o tal efeito estufa. Então, o combustível ideal é aquele combustível que libera pouco CO2, né? Poucas moléculas de CO2. Porque quanto mais moléculas de CO2 for liberado, então eu vou ter uma maior contribuição para o efeito estufa. Show de bola? Então, o que a gente observa nessa equação, que a queima de 1 mol do etanol vai liberar 1.368 kJ por mol. Tudo bem? Então, assim a gente consegue obter o valor energético de cada combustível. E nós vamos poder mensurar qual desses combustíveis, diante de uma gama de combustíveis, qual é o mais energético, qual é o menos energético, quem libera mais calor, quem libera, por exemplo, mais gás carbônico. Show de bola? Então, a gente consegue observar que a entalpia, a entalpia de combustão do etanol vale menos 1.368 kJ por mol. Interessante aqui essa observação que eu trouxe para vocês. Olha só, quando os combustíveis são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, os produtos das reações, né, as combustões completas, serão sempre CO2 e água. Bom, agora, turma, nós vamos trabalhar algumas questões para que essa ideia da entalpia de combustão fique bem clara para a gente. Bom, de acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, então eu vou observar a equação, ok? E observando a equação, eu vou ver que eu tenho 1 mol de uma substância, no caso é o C2H2, certo? Por definição, a entalpia de combustão é a queima de 1 mol de uma substância, tá? Então, a queima do C2H2, ou seja, sua reação com gás oxigênio, está produzindo 2 mols de CO2 e 1 mol de água. Bom, nós temos aqui a entalpia de formação de algumas substâncias, do C2H2, que é o etileno, a entalpia de formação do CO2 e a entalpia de formação da água. O que a questão quer? Indique qual o valor da entalpia de combustão do acetileno, ou etino, ou etino. Qual a entalpia de formação, qual a entalpia de combustão dessa reação? Ou seja, quanto vale o ΔH dessa reação? Então, vamos lá, turma. Peguei a equação, ok? E já substituí, já coloquei para vocês os valores de cada substância. Então, o valor do C2H2, mais 226,5. O valor do CO2,
menos 393,3. O valor da água, ó, menos 285,5. Bom, o valor do O2 vale zero. Por quê? Porque é uma substância simples. Turma, grave isso aí, importante. Dica: toda substância simples vai ter entalpia igual a zero. Tudo bem? Se na questão não aparecesse o valor do O2, você não precisa se preocupar. Não apareceu? A gente subentende que vale zero. Por quê? Porque é uma substância simples. Bom, nós vamos agora trabalhar, pegar a equação fundamental da termoquímica, ΔH igual a HP menos HR, ou seja, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Bom, quem é o produto? CO2 e água. 2CO2 e água. Então, duas vezes a entalpia do CO2 mais a entalpia da água. Produto menos reagentes. Nós temos o C2H2 e 5 meios vezes a entalpia do O2. Show de bola? Feito isso, turma, agora ficou extremamente fácil. O que nós vamos fazer? Apenas substituir os valores. Só devemos ter o cuidado de substituir no lugar correto. Então, a entalpia do CO2, menos 393,3. Isso multiplicado por 2, porque eu tenho 2 mols de CO2. Mais, aí coloquei entre parênteses porque é um valor negativo, menos 285,5, tá? Reagentes, ó, C2H2, 226,5, o O2 vale zero. Nós vamos multiplicar, vamos trabalhar com os sinais, tudo bem? Ó, 2 vezes menos 393,3, turma, ó, 786,6, menos 285,5, e aí, como no lugar dos reagentes, ficou 226,5. Então, é aquela multiplicação, trabalhando com sinais, depois fazer a subtração, a soma, sempre respeitando e observando os sinais, turma. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 786,6 menos 285,5. O que a gente sabe da matemática? Nós vamos conservar o sinal. Qual o sinal? O menos. E, em seguida, somar. Show de bola? E nós vamos ter como resultado final menos 1.298,6 kJ por mol. Certo? Mais uma vez lembrando, como é uma reação de combustão, então o ΔH tem que ser negativo. Então aqui, se você encontrasse um ΔH positivo, ó, estaria errado, e você deveria observar, tentar encontrar onde foi que você errou, né? Teve aquele equívoco, ok? ΔH sempre deve ser negativo. Uma segunda questão, olha só, o metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia de combustão igual a menos 890 kJ por mol. Ok? Nós queremos duas coisas aqui, ó. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia de combustão da reação. E uma letra B, sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa deste gás, que ao sofrer combustão, apresenta uma entalpia de menos 222,6 kJ por mol. Então, são duas perguntas, né? A questão ela envolve duas alternativas, duas perguntas, mas fácil de responder, turma. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, ele queria saber qual a equação de combustão do metano. Só lembrando, né? Só um parênteses rapidinho. O metano, também conhecido como gás do lixo, gás do pântano, também conhecido como biogás. Então, o metano ele é formado, uma substância orgânica, ele é formado naturalmente e espontaneamente a partir da decomposição de matéria orgânica. Ele é conhecido como gás do lixo, gás do pântano, porque o pântano é o mangue aqui para a gente. No mangue nós temos alta decomposição, grande decomposição de matéria orgânica. Então essa substância vai ser liberada. Assim como também no lixo, né? Se você
no seu lixo, né? Se ali tiver restos de comida, ok? Tiver restos de plantas, folhas, tudo isso, pela ação das bactérias, então vai gerar o metano. Esse metano, né, se ele for produzido de forma controlada, né, nós podemos recolher esse metano e utilizá-lo como combustível, né, assim como a gente utiliza o gás de cozinha, né, o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Então nós podemos utilizar o metano, e aí no caso nós vamos chamar de biogás, porque ele foi produzido a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, esse biogás, esse metano, ele pode ser utilizado, né, para substituir, por exemplo, o gás de cozinha. Ele é altamente inflamável, então a gente requer cuidados especiais, mas é um substituto. Em termoelétricas, ele é utilizado. Show de bola? Bom, a segunda pergunta é: quanto de calor vai ser liberado, né? Quanto de massa equivale a 222,6 kJ? Pela equação, você observa que nós temos a queima de 1 mol de metano. 1 mol de metano tem massa 16 gramas. Então, a massa molar do metano vale 16 gramas. Bom, então 16 gramas vai liberar 890 kJ de calor. Bom, X gramas vai liberar 222,6 kJ de calor. Então, nós montamos o que? Uma regra de 3, uma regra de 3 simples. E aí, fazendo meios pelo extremo, multiplicando e dividindo de forma correta, nós vamos chegar a um valor aproximado de 4 gramas. Então, 4 gramas vai liberar o equivalente a 222,6 kJ de calor. Show? O gás natural, metano, CH4, mais uma vez ele aqui aparecendo. É um combustível utilizado em usinas termoelétricas. Termoelétricas são usinas que vão gerar eletricidade a partir da queima, né, de um combustível, que pode ser o carvão mineral, o carvão vegetal, como pode ser também a queima do metano. As hidrelétricas, elas são altamente poluentes, e a energia gerada a partir dessas termoelétricas é uma energia mais cara. Bom, a partir da energia térmica liberada na combustão do metano. Aqui nós temos a sua equação de combustão com o seu ΔH, menos 800 kJ por mol. Em Ibiretê, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termoelétrica que deverá ter aproximadamente uma produção de 2,4 vezes 10 elevado a nona kJ por hora de energia elétrica. Considere que a energia térmica liberada na combustão de metano é completamente convertida em energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera será de... Olha só. Então, nós temos aqui a equação de combustão do metano. E eu destaquei para vocês, 1 mol de metano equivale a 1 mol de gás carbônico. Esse mol de gás carbônico tem massa molar 44 gramas. A equação nos informa que 1 mol de metano libera 800 kJ. Então, 1 mol é 8 vezes 10 elevado ao quadrado. X mol vai equivaler àquele potencial da termoelétrica, 2,4 vezes 10 elevado à nona. Então, eu tenho como resultado que x é igual a 3 vezes 10 elevado à sexta mol. Então, eu preciso dessa quantidade de mol de metano para liberar a energia, aquele valor energético. Bom, o mol de CH4 está relacionado com 44 gramas de CO2, 1 mol de metano com 1 mol de gás carbônico, que pesa 44 gramas. 3 vezes 10 elevado a 6 mol de metano, isso vai gerar quantos gramas? Mais uma regra de 3. E fazendo o cálculo, eu vou chegar a 132 vezes 10 elevado a 6 gramas, ou então 132 toneladas. 10 elevado a 6 equivale a 1 tonelada. 132 toneladas. Show de bola, turma? Obrigado e até a próxima.